Olá, eu me chamo Luiz D'Adamo e sejam bem-vindos aí ao nosso boletim informativo de soja e milho que a gente traz para vocês diariamente. E com exclusividade na sexta-feira, a gente traz aí também o line-up dos portos brasileiros para soja e para milho e um pouquinho do resumo do que aconteceu na semana. Então fique com a gente para se manter bem informado com o nosso mercado. A sexta-feira fechou com queda generalizada no mercado em Chicago e na B3. Tivemos em Chicago tanto a soja quanto o milho em queda. No caso da soja, a queda ficou em torno de 0,75% a 0,80%. O março fechou a 995,50 e o maio a 1.006. No milho, a queda foi um pouco mais amenizada, com quedas na faixa de 0,35% a 0,40%. Dessa forma, o março fechou a 442 e o maio a 449,25 cents. A B3 acabou apresentando perdas mais acentuadas, em níveis de 0,80% a 0,90%. O janeiro, dessa forma, fechou aí em 74,59 e o março a 73,68. O janeiro, que chegou a bater na B3 até acima de R$ 76 na semana, voltou a apresentar novas quedas na data de hoje. Olhando os números semanais aí para Chicago, para B3 e para dólar, nós tivemos em Chicago a soja caindo 0,43%. O mercado chegou a esboçar aí uma alta com a previsão e o relatório americano do SDA, mas na sexta-feira acabou entregando toda essa alta do mercado, fechando dessa forma negativo na semana. No milho, cenário muito parecido, onde o mercado começou a subir na véspera do relatório americano e concretizou a alta após a divulgação dos números do relatório. Mas devido a fatores aí de boas condições climáticas, assim como na soja, acabou devolvendo todo o ganho até sexta-feira, fechando assim com queda de 0,17%. O dólar também apresentou uma baixa semanal de 0,57%. Essa queda chegou a ser mais acentuada na quarta-feira, quando o cupom aumentou a taxa básica Selic em 1%, pressionando assim o câmbio para o seu fechamento abaixo da casa dos $6, fechando a 5,97. Mas na quinta e sexta-feira, o mercado voltou a dar sustentação e nós vimos novamente o dólar começar a se fortalecer. Isso devido às incertezas da economia brasileira, principalmente relacionadas ao programa do corte de gastos do Brasil, necessário para gerar um equilíbrio fiscal e acalmar assim o mercado financeiro. O único que acabou tendo aí um avanço durante a semana foi o milho na B3, com alta de 0,91%. Iniciou a semana a 73,92 e fechou a 74,59. Como falamos, a quarta-feira foi onde ele novamente atingiu o pico semanal, batendo a casa aí dos 76,60. Mas quinta e sexta foram dias que andou perdendo força, e por isso a alta no mercado acabou sendo só de 0,91%. O mercado dessa sexta-feira acabou impactado pela alta do dólar internacional e pelas boas condições climáticas que se apresentam até o final de dezembro para toda a América do Sul. No milho, nós também tivemos a realização de lucros dos fundos, realizando assim vendas técnicas, o que ajuda automaticamente a derrubar o mercado. O único fator que acabou agindo aí como sustentação aos preços, ou seja, um fator altista, foi a alta do petróleo, que chegou a 1,3% na sexta. Como ponto principal na semana, nós tivemos a divulgação do relatório do SDA na terça-feira, onde no caso da soja, trouxe uma redução dos estoques mundiais em 1,13 milhões de toneladas, abaixo da expectativa. O mercado aguardava por 133 milhões e o número veio em 131,87. No caso do milho, os números foram um pouco mais acentuados, com os estoques americanos caindo 3,8 milhões de toneladas abaixo das expectativas, que já era de redução nos estoques americanos. Com relação aos estoques mundiais, que também era aguardado uma redução, o mercado esperava assim 301,6, veio em 296,4, queda nos estoques mundiais de 5,16 milhões de toneladas. Sendo esses os principais pontos de alta durante a semana. Falando um pouquinho de prêmio que a gente traz para vocês, o 2024 continua sua trajetória de queda. A gente vem indicando que ele automaticamente vai buscar os prêmios praticados para fevereiro e março. Então é natural que nesse período agora, final de dezembro e janeiro, a gente observe esses prêmios caindo um pouquinho no spot. Já com relação aos prêmios de safra 2025, alta de 12 cents no fevereiro e queda de 10 cents no março. Devido à boa quantidade de chuvas, o mercado pode sim estar precificando um leve atraso da safra,
por isso um fortalecimento dos prêmios no fevereiro e uma queda dos prêmios no março. Dessa forma, os preços na sexta-feira apresentaram queda de mais ou menos 0,5% a 1% na safra 24. Isso porque os programas para exportação de soja estão praticamente encerrados e as necessidades do mercado interno das esmagadoras também vêm se reduzindo. Com relação aos preços aí de março de 2025, nós vimos queda aí na faixa de 1,5% a 2%. Isso porque além da queda de Chicago, nós também tivemos uma queda aí expressiva em relação a prêmios no março. Por isso o mercado aí de 2025, olhando a operação março, acabou fechando com queda de 1,5% a 2%. Já na questão dos preços de milho, nós vimos algumas praças se mantendo, isso porque a gente vem vendo algumas precificações de mercado interno. Mas regiões aí onde o mercado ficou mais destinado ao porto, os preços trabalharam um pouquinho mais baixo na sexta-feira, com queda mais ou menos aí de 1% a 2%. Atualizando o line-up, que a gente faz isso toda sexta-feira para vocês, nós observamos um aumento do line-up de soja de 160 mil toneladas. Bem positivo, obviamente, pela época do ano, o que pode gerar até 300 mil toneladas de exportação, além da expectativa do mercado. O mercado vinha trabalhando junto com a Conab em 98 milhões. Esse número pode chegar aí a 98,3. No caso do milho, nós também tivemos aí aumento do line-up, aumentando em 124 mil toneladas. Mas muito dentro do que estava trabalhando e da estimativa. Sendo assim, as exportações continuam sendo estimadas em 37 milhões de toneladas. O dólar, que abriu em baixa e trabalhou por boa parte do período aí do mercado, trabalhando aí inalterado ou em queda, chegou na mínima a 5,9726, fechou a 6,0411, alta de 0,5%. A máxima chegou a bater em 6,0761. Então, mesmo com o mercado trabalhando em determinado momento do dia abaixo dos 6, o fechamento se mantém acima. Na parte da manhã, o Banco Central realizou o leilão de dólar à vista, onde foram vendidos 845 milhões de dólares. Isso aconteceu logo após o dólar bater sua cotação máxima no dia, de 6,0770, o que obviamente acabou reduzindo a alta do dólar na sexta-feira. Vale lembrar que além da situação econômica do Brasil, que gera um receio ao mercado financeiro, nós também tivemos a alta do dólar em relação a todas as moedas internacionais, ou seja, o dólar se fortaleceu no mundo e no Brasil. No Brasil, isso foi potencializado pela situação política nossa do governo hoje, que ainda não tem com clareza uma aprovação do pacote de redução de gastos. Olhando a situação de chuvas aí dos últimos 3 dias, chuvas aí entre o dia 12 e o dia 14, nós observamos aí que tivemos boas chuvas em praticamente todo o território nacional, com exceção aí praticamente da região do leste do Mato Grosso e Tocantins. Mas olhando as previsões até o dia 30 de dezembro, exatamente a região aí que não apresentou chuva nos últimos dias, deve receber ainda em torno de 130 a 170 milímetros. O mapa até o dia 30 apresenta boas condições de chuvas para todo o território de lavouras, tanto para soja quanto para milho, atingindo até mesmo boa parte da Argentina. Com exceção de um pedaço da Argentina e de parte do Rio Grande do Sul, onde as chuvas até o final de dezembro devem atingir na faixa de 40 milímetros, todas as outras regiões devem apresentar números acima de 60 milímetros para essa segunda quinzena de dezembro, o que obviamente aumenta a tranquilidade do mercado com relação às condições de chuvas praticamente até o dia 10 de janeiro. Por hoje ficamos por aqui. Lembrando que essa semana que inicia é praticamente a última semana cheia aí para todos. Isso porque na próxima semana nós temos o feriado aí de Natal e na outra semana Ano Novo, o que deve tornar essa próxima semana uma semana um pouco mais decisiva para o mercado pelos próximos dias, visto que a semana mais vazia aí para a semana de Natal e de Ano Novo deve trazer pouco impacto para o mercado. Então continue acompanhando diariamente os nossos vídeos e se mantendo informado. Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só postar nos comentários que a gente procura aí responder para vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.